Olá, boa noite. Quarta-feira, hoje, dia de live no projeto O Tema. Hoje estamos recebendo o Matheus Corran- Cor- Corrani, desculpe. Ele que fala sobre o tema, né, dele, Deus Altíssimo devolva ao Islã. Só pegar minha cola aqui, que é grande o tema. Sejam bem-vindos todos. Deus Altíssimo devolva ao Islã interdiscursividade discursividade e ideologia na Hila de Ibn Jubayr e sua passagem pelo reino da Sicília nos anos de 1184 e 1185. Os nomes são meio difíceis, então na hora da leitura foi difícil identificar, mas vamos falar um pouco desse tema aí, trabalhando o Islã. Agradeço a todos aí que estão nos acompanhando. Esperar aqui o nosso convidado de hoje aqui. Seja bem-vindo a Dona Eurides, Áfiso Júnior. Matheus acabou de entrar. Vou aqui enviar então o convite para podermos então conectar aqui. Oi, estão me ouvindo? Esperando aqui. Eu estou te escutando, mas não te vejo. Ô, Matheus? Agora Oi? sim. Matheus, boa noite. Primeiramente, queria te agradecer, né, por ter topado aqui participar do projeto, compartilhando conosco a sua pesquisa. Eu que agradeço o espaço para poder falar disso, um tema que eu acho que, ainda que as pessoas não conheçam muito, eu acho que é muito importante a gente conhecer a história, como eu prefiro falar, a história árabe muçulmana, né, que é tão pouco estudada aqui no Brasil, principalmente medieval, né? Então, eu que agradeço o espaço para poder espalhar a palavra. É, Deus, eu achei incrível o seu tema, né? Porque fala isso mesmo, né? De um tema que a gente não está muito acostumado, às vezes vê pouco, e eu achei muito legal. Matheus, o que te levou a fazer história? Conta um pouquinho pra gente. Cara, na verdade, eu caí meio que de paraquedas nesse curso. É, Eu comecei a fazer engenharia da computação em 2014 Caramba. e fiquei 2 anos fazendo esse curso, até que fui piorando, comecei a reprovar nas matérias e eu pensei, nossa, isso não é para mim, né? Até que comecei a vasculhar lá a biblioteca da UTF-PR e comecei a ler uns livros de antropologia, ciências sociais, e eu resolvi, não, vou trocar de curso agora porque isso aqui não é mais para mim mesmo, não tem jeito. Então, a minha ideia inicial era ir para ciências sociais, mas por algum motivo, que até hoje eu não entendi, eu coloquei história no vestibular da UFPR e acabei passando. É, E olha que bom que eu fiz isso, porque eu acho que eu não ia me dar tão bem em ciências sociais quanto em história. que bom. Trouxe pra gente algo também, um tema bem legal. Imagina se a gente tivesse te perdido, né? Indo pra outra área. Eu acabei trocando aqui a minha bola na hora aqui e pedi para você se apresentar, falar um pouquinho de você, né? Já fui logo para a história, já que a gente estava falando um pouco do tempo. Mas então, fale um pouquinho de você para o pessoal te conhecer, Matheus, por favor. Bom, então, como eu já falei, eu cheguei a fazer 2 anos de engenharia da computação, né? Eu sou de Curitiba, atualmente moro em Pinhais, uma cidade vizinha. E
assim que eu comecei a história em 2017, eu fiquei um ano parado estudando, comecei em 2017 e terminei ano passado. Na verdade, eu estou me formando agora, mas terminei ano passado e estou prestes a começar o curso perdão, de mestrado também na UFPR. E mudando um pouquinho o tema da Sim, graduação, eu estudei História Árabe e Muçulmana, eu peguei esse relato de viagem desse viajante muçulmano. E agora no mestrado eu estou indo um pouquinho agora, ainda que no mesmo recorte temporal, eu estou indo agora para o norte de África. Ainda que esteja tudo meio que conectado, eu trabalho muito com o conceito de história global, uhum, que é uma ideia de ao invés de a gente isolar, né, a história europeia, a Idade Média Europeia, tem a história da África, a história da Ásia, a ideia é justamente articular. Então meio que vai ficar tudo junto, né, nessa pesquisa de mestrado, mas sim. atualmente então eu estou para começar essa pesquisa. Ótimo. Matheus, então fala um pouquinho agora sobre por que esse tema, né? Por que que te levou a escolher esse tema? E aí você pode ficar à vontade para já entrar nele e falar com ele sobre pra gente. Beleza, valeu. Ah, então, eu comecei a me interessar por história árabe muçulmana medieval especificamente, numa disciplina de História Medieval 2 que tem na UFPR, no qual a gente explora justamente a Idade Média Oriental. Uhum, O primeiro livro que eu li, que me despertou isso, e é um livro que eu recomendo para qualquer um, é As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do sim. Amin Maalouf, que é um texto é quase como que um livro de literatura, só que inteiramente baseado em fontes históricas de muçulmanos na época que chegaram os primeiros cruzados. E isso me despertou um interesse, porque eu percebi como que eu nunca tinha estudado isso. Eu nunca tinha estudado a história muçulmana e muito menos a perspectiva deles em relação a esses acontecimentos. A partir daí eu comecei a explorar isso, fiquei com esse interesse latente por um tempo. Aí quando chegou a hora de fazer monografia, eu cheguei para a professora lá, que é a professora da disciplina. Falei, eu quero estudar isso, eu achei essa fonte aqui, esse relato, e vamos que vamos, né? Uhum, Ela não é especialista em história árabe muçulmana, a professora Marcial Lopes. Na verdade, ela estuda história medieval de Portugal, da Península Ibérica e tudo mais, porque na UFPR a gente não tem um especialista, não tem ninguém que estude história uhum, árabe muçulmana. Chegou agora no ano passado, ou retrasado, o professor Otávio Luiz, que inclusive vai ser meu orientador, que estuda história de África, medieval, história muçulmana. Então, ah, por causa da chegada dele que eu consegui entrar para o mestrado. Né? sim. Mas essa fonte foi engraçado, porque eu estava procurando, estava fazendo as minhas leituras e comecei a encontrar um monte de nomes nos textos. E eu não conhecia nada, eu não tinha ideia nenhuma de história árabe muçulmana. Aí eu pensei, quer saber, eu vou começar a anotar todos os nomes que eu estou achando e eu comecei a pesquisar um por um para ver se eu consigo achar a fonte de algum deles. E comecei a salvar essas fontes, comecei a ver. E com o tempo que eu fui estudando, eu percebi que a maioria dos estudos sobre história árabe muçulmana, eles se concentram justamente no tema das cruzadas, Uhum. que é o tema que chama a atenção das pessoas quando elas vão para a Idade Média. E, e principalmente se concentra em alguns poucos intelectuais muçulmanos e árabes. Opa, uma travadinha. E eu notei principalmente que eu não consegui achar quase. Fluminense é o principal centro de estudos islâmicos. É muito difícil achar qualquer coisa. E especificamente sobre o Ibn Jubayr, que é quem eu estudo o relato, Uhum. né? Praticamente não tinha nada dele. Eu descobri que na minha aqui no Brasil. Matheus deu uma travada aqui. Só um instante. Não tô te escutando.
Opa, perdemos aqui. Conexão, esperando acabar convidado conectar aqui novamente. Adriana, ele acabou saindo da live, vamos ver se a gente volta a se conectar, deve ter acontecido alguma coisa com a rede. Mas ele já retornou aqui, já me mandou o convite. Acho que Oi? Voltei. foi. O É, aplicativo travou e fechou sozinho aqui. E aí, gente? acontece. Disseram que o seu som tá falhando um pouquinho, mas eu acho que foi na hora que caiu mesmo. Mas qual assunto que eu parei? Você tava falando sobre achar o seu personagem em si, né? O Iban, né? Se eu não me engano, não sei pronunciar, muito difícil. Ibn de Bahia. É, Ah, isso. eu encontrei ele e eu achei eu descobri que tinham duas traduções só. Uma tradução em inglês, que se eu não tivesse condição de pagar R$ 300 no livro, eu não teria, então não era uma opção. E uma em castelhano, em espanhol, castelhano, que eu tive que entrar em contato com o Thiago Damasceno, que foi um outro cara que já estudou Ibn Rushd aqui no Brasil, para ele me passar trechos da obra para eu conseguir estudar. Então foi meio Caramba. complicado esse messinho, né? Ah, Uhum. e foi meio que eu descobri que antes de mim, duas pessoas que tiveram trabalhos dedicados mesmo, tipo, exclusivamente ao Ibn Jubair, que foi ele e uma pesquisadora em linguística, se não me engano, do Rio de Janeiro. Então aí eu pensei, Uhum. é minha deixa, né? Vou pesquisar isso. Mas falando especificamente agora da minha pesquisa, para a gente começar logo o tema, né? Eu escolhi esse recorte porque, de novo, as cruzadas, né, aparecendo. É, a viagem de Bijubar é entre 1183 e 1185, sendo que em 1187, 2 anos depois, ocorreria a Terceira Cruzada, quando Saladino, essa figura, eu diria que é a figura árabe muçulmana assim, mais conhecida, né? Sim. O Saladino reconquista Jerusalém. Então eu pensei, deve ser interessante, então, porque obviamente as cruzadas eles não são eventos de um ano só. Aconteceu essa aqui em 1089, essa aqui em 1149, 1187. Não, são eventos que são guerras que vêm, que vão, são tensões constantes, e isso permeia muito do discurso do Ibn Jubayr, né? E eu pensei, vou pesquisar então, ah, vou ver como é que se eu consigo ver um pouquinho dessas tensões religiosas na obra dele. O Ibn Jubayr, ele é um intelectual, é, ele é Opa, voltou. ele é formado, ele é jurisconsulto, né? Existem as escolas de jurisdição do Islã, e ele é formado em ele era formado em uma delas, e ele era um funcionário do Império Almohada, que na época era um império que dominava a Península Ibérica, ou melhor, uma parte dela, né? Porque na época Uhum. que ele está escrevendo, que ele viaja, que ele vive, está acontecendo a reconquista cristã, e os reinos cristãos já tinham retomado mais ou menos 2/3 da Península Ibérica. Então, você imagina, um cara que veio desse contexto de guerra, inclusive ele vivia perto dessa fronteira, né? Com essas tensões, um cara que está vivendo no meio das cruzadas, no meio dessa reconquista, e ele viaja para fazer uma peregrinação a Meca. Uhum. Para quem não conhece muito do Islã, existem alguns pilares fundamentais para a gente considerar alguém um muçulmano exemplar. E um deles é a peregrinação a Meca, a cidade de Meca, que se chama o Hajj. Basicamente, todo muçulmano ele precisa fazer essa peregrinação uma vez na vida, pelo menos,
se ele tiver condições, para visitar a Kaaba, que é, como eu poderia dizer, um templo fundador do Islã. Uhum. Ele era um antigo templo das populações locais da Península Arábica, antes do Islã, né, as populações beduínas, que eram politeístas e tudo mais. E foi por ali que foi ali que foi feito o gesto simbólico pelo profeta Muhammad, ou Maomé, Uhum. de destruir aquelas imagens e usar aquele espaço como espaço fundador do Islã, né? Então, eles precisam sempre fazer essa viagem pelo menos uma vez na vida. Sim. E é essa viagem que ele faz que dá origem ao relato dele. Uhum. Imagina, ele lá na Península Ibérica, lá na atual Espanha, ele viaja naquela época até a Península Arábica. Ele passa por todo o Cara. norte pelo Mediterrâneo, todo o norte de África, depois volta, e é na volta que ele passa pelo reino da Sicília, que na época já era um reino cristão, era o reino normando, né, há pelo menos 100 anos. E, e acabou sendo interessante pesquisar isso justamente porque quando a gente aprende Idade Média também, a gente não aprende muito, não ensina muito sobre as mobilidades na Idade Média. Ou o que eu quero Uhum. dizer? Basicamente ensino. Na Europa você tem os cristãos, ali no norte de África e mais por Oriente você tem os muçulmanos, e basicamente existia uma barreira entre eles que era o Mediterrâneo. Só que isso na prática não era assim, tanto que ele fez essa viagem pelo Mediterrâneo, inclusive pegou barcos de genoveses, de italianos, né, Uhum. daquelas famosas repúblicas que na época estavam começando a se desenvolver. Então existia esse intercâmbio muito forte. E, inclusive, existiam cidades, alguns reinos, em que existia a convivência pacífica entre cristãos e muçulmanos. As cruzadas elas não eram uma realidade absoluta, onde tinha cristão e muçulmano junto dava briga. Né? Não funcionava assim. A própria Península Ibérica era um exemplo disso. Ah, Existiam justamente esses grupos que, por exemplo, né, quando os cristãos faziam a reconquista, tomavam territórios e queriam ser com os muçulmanos. Obviamente, muitos fugiam, mas outros ficavam e viviam sobre o jugo cristão. Isso, Uhum. inclusive, era uma discussão muito grande dentro do Islã, se isso era certo de se fazer ou não. E o contrário era a mesma coisa. E, além desses espaços, o espaço que me chamou a atenção, que é o foco aqui, né, eu pego esse recorte do relato dele, é o reino da Sicília. Quando ele viaja, depois que ele faz toda a peregrinação, ele está voltando, o último lugar que ele passa é entre a Sicília e a bota ali da Itália. Ele passa bem por ali. E é o último ponto antes dele voltar para casa. Então são as últimas páginas do relato. E o que é interessante que poucas pessoas sabem é que o sul da Itália, pelo menos um terço da bota da Itália e toda aquela ilha gigante da Sicília já foram dominadas por muçulmanos durante pelo menos 2 ou 3 séculos. Uhum. 2 séculos. Só foram retomados pelos cristãos, se a gente pode usar esse termo retomar, né? Quando os normandos conquistaram isso 100 anos antes dele viajar para lá. E ele tinha plena consciência desse passado. Ele conhecia o passado da Península Ibérica, de Al-Andalus, né, que era esse praticamente um califado que se formou depois na Península Ibérica, conquistou quase toda a Península Ibérica. Chegou a conquistar por um breve tempo, inclusive, o sul da França, mas acabou voltando. Ele conhecia esse passado da Península Ibérica, ele conhecia esse passado do Reino da Sicília, inclusive existia uma população muito pujante de muçulmanos na Reino da Síria quando ele vai para lá. Cidades inteiras de muçulmanos, Uhum. praticamente. E, e é claro, ele tinha plena consciência da história das cruzadas, né? Porque, como a Amin Maalouf coloca no As Cruzadas dos Árabes, ficou impresso no imaginário dos muçulmanos, do Islã, na história deles,
de como a conquista, a primeira cruzada, essa conquista de Jerusalém e de toda a região ali, do atual Israel, foi uma conquista violenta, extremamente violenta. Então, Uhum. isso marcou profundamente a história dos muçulmanos. Tanto que na época de Saladino, quando Saladino começa a surgir, começa a expandir seu império, o Império Ayúbida, e começa a se expandir para essa região, as pessoas ainda lembram dessa história porque elas vão passando esse ressentimento, essa é a palavra que o Amin Maluf usa, esse ressentimento é Uhum. muito forte. Então Saladino começa a ser essa figura assim que começa a centralizar toda a esperança dos muçulmanos em retomar a Cidade Santa. Porque Jerusalém é a Cidade Santa para eles também, assim como é para os cristãos e Sim. para os judeus. Então, você veja só que momento, que momento. Ao mesmo tempo que você tem a reconquista, esses cristãos dominando cada vez mais da Península Ibérica, ao mesmo tempo você tem essa esperança de que Saladino tome de novo a Cidade Santa. E meio que uma conclusão da minha pesquisa é Uhum. Ibn Bayr ele tem a esperança de que o mesmo aconteça no reino da Sicília, apesar de ele já estar dominado pelo reino dos normandos, né? É muito engraçado ler quando ele relata, inclusive, quando ele passa por lá, Uhum. que ele chamando os cristãos de esses adoradores de cruzes, que essas cidades sujas, que na época dos muçulmanos não era assim. Ah, dá para ver que ele tem esse ressentimento muito grande. Uhum. Então ele acaba tendo essa esperança também, e isso influencia bastante na forma como ele relata o que ele vê. Sim. E nisso eu percebo que, e agora falando um pouco da formação dele, né? Ele é formado na Madhhab, ou seja, na escola de, de, de direito do Islã, né? A Malikita, que era predominante na Península Ibérica. Existia uma discussão muito forte, como eu falei, se era legítimo o muçulmano ficar em terras cristãs quando os cristãos, né, retomavam, né, tomavam a terra, se era legítimo ficar nessa terra. E para muitos não era, né, inclusive nessa Madhhab Malikita, ah, era quase que um consenso na época dele, praticamente, que as pessoas deveriam fugir e praticar o que eles chamavam de hijra, ou a égira, né? E esse é outro conceito principal da minha pesquisa, ela faz referência a quando o profeta Muhammad ele começa a expandir a sua fé, né, baseada nas revelações em Meca, e ele começa a ser, ele e os seus seguidores começam a ser perseguidos em Meca pelos mercadores pagãos de Meca. Então ele foge para Yathrib, que depois acaba virando Medina, né, a segunda Sim. cidade mais importante para o Islã. E essa fuga é chamada de Hijra, Hijra. É um ponto muito importante da história do Islã. Só que com o tempo esse termo toma uma outra conotação, que é a fuga do território, de territórios de infiéis. Ou seja, quando o muçulmano fugia de um território muçulmano para preservar a sua fé. E só que, como eu disse, esse era um consenso entre os maliquitas de que era necessário fazer isso. Uhum. Só que existia, e isso acaba. Isso tem muito a ver com as experiências do Ibn Jubayr durante a viagem dele. Sim. Existe certa flexibilidade, porque existe uma formação discursiva na fonte dele, que é, que é esse, inclusive, o norte teórico da minha pesquisa. Eu faço a partir de uma história cultural, poderíamos dizer assim, uma análise discursiva da obra dele, né? Ele Uhum. tem um discurso muito forte de jihad, a guerra santa. Sim. Só que é interessante, porque quando a gente pensa jihad, a gente automaticamente conecta cruzadas, a gente pensa, não, jihad, então é a guerra violenta, pura e simples, né? Ah, inclusive, fiquei muito surpreso, porque eu já imaginava que não era exatamente assim. Mas Uhum. pesquisando, eu descobri que, na verdade, a maioria esmagadora das citações a jihad no Alcorão são não a Guerra Santa. Na verdade, só existem 8 citações, se não me engano, se eu não estou enganado com o número,
existem outras citações da jihad como uma guerra santa. Geralmente, ela está relacionada à resistência religiosa, especificamente. Uhum. Então, ele vê, e ele inclusive vê muito dessa forma. Então, Uhum. ele fica meio que nessa dicotomia entre essa rígida, né, porra, eu tenho que fugir desse território cristão, porque ali os muçulmanos não têm garantia nenhuma de posse de terras, Uhum. de praticar a religião, e ao mesmo tempo essa questão da jihad, dessa resistência religiosa, que poderia ser feita, por exemplo, veja só, em oposição à guerra violenta, uma resistência calada, né? Você não abdica, mesmo forçando, você fala, não, não vou abdicar da minha fé. E aí entram questões de martírio dos santos muçulmanos, tem vertentes do Islã que tem santos também, então vai bem nesse sentido parecido com o do catolicismo, né? Uhum. E o que é interessante é que essa dicotomia dele e da forma como ele flexibiliza tem muito a ver com o contexto do Reino da Sicília na época. Ah, é muito conhecido entre os historiadores que estudam o Reino da Sicília que ele é um ótimo exemplo de um espaço de tolerância no meio da Idade Média. Como se aquele espaço ele fosse um lugar de convivência entre cristãos e muçulmanos assim, de uma maneira completamente tolerante. Isso usando o termo tolerante de hoje, né? Uhum. Tem certos problemas em usar esse termo. Só que, ainda que a gente possa, de certa forma, é, aceitar essa visão, porque realmente existiu pelo menos durante os primeiros 50, 60 anos do reino desse reino normando, da Sicília, existiu de fato um ambiente propício à convivência entre cristãos e muçulmanos. Só que nos últimos 30, 40 anos, antes de Bin Jubayr viajar para lá, começaram a acontecer algumas coisas que aqueceram um pouco e colocaram algumas tensões religiosas nesse reino. Primeiro, alguns grupos de imigrantes começavam a chegar no reino da Sicília, começava a ficar cada vez mais próspero, inclusive por causa das relações com as repúblicas italianas, né? Começavam a chegar esses imigrantes, inclusive um grupo dos lombardos que eram um grupo extremamente, ah, vamos usar aqui a palavra intolerante, com muçulmanos. Então, quando eles Uhum. chegavam, começou a aumentar muito o número de perseguições a muçulmanos, a ataques, inclusive a saques às cidades que só tinham muçulmanos, começou a aumentar nesse sentido. E segundo, quando o próprio governo do Reino da Sicília começou a institucionalizar essa perseguição. E cada vez mais políticas de perseguição e de massacres, começaram a acontecer massacres. Né? Aconteceram, inclusive, ele viaja em 1186 para lá, 1187, na verdade, ele chega. Uhum. Há 30 anos, pouco menos de 30 anos antes, tinha acontecido um massacre terrível, em 1160. E 2 anos depois aconteceria um outro, inclusive. Assim, isso, é claro, dos grandes acontecimentos, tirando Uhum. a questão de que os muçulmanos começavam a perder cada vez mais direitos no reino da Sicília com o tempo, né? Tanto que no comecinho ali do século XIII, ali de 1200 e pouco, o reino da Sicília ia acabar. O Sacro Império Romano Germânico conseguiria anexar esse território, né? Sim. Então, justamente esse crescimento da perseguição e começa a alimentar um pouco desse desejo de Mijubair de que o reino da Sicília, de repente, pode ser retomado. Entende? E isso, agora falando um pouquinho da atualidade, porque esse foi um dado Uhum. que me instigou muito a pesquisar isso. Os dois países da Europa que mais possuem muçulmanos são a França e a Itália. Na França, atualmente, existem 2.200 mesquitas no total. Na Itália, 1,4 milhão de muçulmanos vivem atualmente na Itália. Lembrando, a Itália já foi
como eu disse, domínio muçulmano, já teve milhares, literalmente milhares de mesquitas espalhadas só no sul. Atualmente só conta com 8 mesquitas. Então, a gente começa a pensar, o que aconteceu na Itália para chegar a esse ponto? Começa Uhum. justamente, principalmente nesse período. É claro, tem depois a questão de perseguição contra os muçulmanos atualmente, tudo mais, mas principalmente esse apagamento da cultura muçulmana no sul da Itália, e que aconteceu inclusive na Península da Ibérica, né? Ainda Uhum. que existem ainda muitos elementos na língua, nos nomes de cidades e tudo mais, existe essa negação da influência muçulmana, considerando que a Península Ibérica ficou sob domínio muçulmano durante séculos. Né? Na Itália aconteceu a mesma coisa, porque existiu uma política de perseguição que foi intensificada depois pelo Sacro Império Romano Germânico. Basicamente, foram eliminados da Sicília e do sul da Itália. Né? Ou ficavam ficavam e se convertiam, ou eram obrigados a sair. Uhum. Então, para a gente Ó, ver como isso tem a ver com a totalidade. Né? Perdão, você falou, sim. né? Não, é largar sua fé, né? Ou tu larga ou... Pô. Exatamente. E aí fica essa questão do livro de barco. Caramba, como é que eu vou lidar com isso, né? Essa dicotomia. Inclusive, existiam jurisconsultos, especialistas maliquitas no sul da Itália, que de uma escola que tinha uma escola própria e que discordavam dos maliquitas da Península Ibérica justamente por eles, e a principal argumentação para isso, né, era que, olha, a gente vive aqui há muito tempo, não tem como a gente simplesmente sair assim, né? Mas era uma situação cada vez mais complicada e que alimenta esse desejo, não só da jihad, mas da hijra também, né? Uhum. E, e a figura do Saladino dá essa esperança para ele de que isso pode acontecer, né? Então, e esse é o termo que eu uso, né? O reino da Sicília ele vira esse espaço de disputa, né? Sim. Esse possível espaço que que é até interessante de como quando a gente fala de territórios que atualmente não são de países árabes muçulmanos, que antigamente foram, e a gente geralmente as pessoas só lembram, teve poucas delas, na verdade, lembram da Península Ibérica, né? Alguns lembram ali de Jerusalém e tal, mas o reino da Sicília eu notei que, principalmente aqui no Brasil, é bem desconhecido esse Uhum. tema. Sim. E por último, o que eu notei é de como o Ibn Battuta tem essa ideia, porque acerca da noção da autoridade. Ele chega a fazer alguns elogios à figura do rei Guilherme II, Guilhermo II, né, do Reino da Sicília. Uhum. É meio estranho você pensando, né, todo esse contexto, mas é porque, como eu posso dizer, durante a viagem dele teve algumas experiências muito ruins com líderes muçulmanos, porque nessa cultura árabe muçulmana medieval, a viagem é algo muito importante. Todo aquele espaço árabe muçulmano, e aqui chamando esse espaço que vai desde a Espanha, vou falar em termos atuais, da Espanha ali, do Marrocos, todo o norte de África, Oriente Uhum. Médio, e que inclusive chegou até a Indonésia lá na Oceania, né? Todo esse espaço, de certa forma, era integrado e tinha uma integração que permitia mobilidade muito fácil dos viajantes em todos eles, né? Então, por exemplo, a Península Ibérica tinha uma conexão com a região que atualmente é Moçambique, lá no Sudeste Africano. E o Sudeste Africano tinha uma conexão com a China, por exemplo. Caramba. Então, existia, ainda que, né, o Sudeste Africano não fosse muçulmano, mas tinha essas conexões que permitiam todas essas trocas. Inclusive, o maior viajante, que é o mais conhecido, que é o Ibn Battuta, que viajou 2 séculos depois e se baseou muito nesse relato do Ibn Jubayr, naquela época, ele partiu também da Península Ibérica e chegou até a China. Ele fez uma viagem muito maior do que Marco Polo, sabe? Não é à toa que ele é o mais conhecido, ele viajou muito. Ele tem relatos de algumas ilhas da Oceania,
de alguns lugares do sudeste africano, do norte de África, inclusive de alguns reinos subsaarianos. Então, é uma riqueza enorme. E pensar um mundo árabe muçulmano, e a gente usa esse termo, era muito integrado, tanto culturalmente quanto economicamente. Ainda que politicamente, né, com o tempo, depois das primeiras conquistas, ele tenha se fragmentado. Então, a viagem tem esse papel muito importante. E, inclusive, era um papel dos líderes desses reinos, califados, emirados e tudo mais, enfim, de permitir uma boa viagem dos muçulmanos, principalmente considerando que todos tinham que ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Então, era algo previsto no Corão e nos Hadith, que são os feitos e ditos do profeta que foram sendo compilados com o tempo, né? Isso era prescrito. Então, quando o muçulmano viajava para Meca, ele pensava, não, eu vou ter toda uma estrutura para ir para lá tranquilamente, eu vou ter onde descansar, onde deixar minhas mercadorias, onde deixar meus cavalos, meus camelos. Só que chegou um momento, tem uma parte da viagem que Bujubair perdeu tudo. Ele foi roubado e nenhuma liderança local ali na região do Egito fez nada. Então meio que se desiludiu um pouco com alguns muçulmanos. Na mesma verdade, ele foi muito bem recebido no reino da Sicília. Na verdade, o navio dele quase naufragou e ele foi resgatado pelo a mando do rei Guilherme II. Então, ainda que ele sempre tem pé atrás em relação aos cristãos, mas ele tem essa noção de que não dá para ter essa visão completamente dicotômica, sabe? De cristãos maus mas é claro, no horizonte dele sempre a ideia é expandir o Islã tem que se expandir, ele tem que retomar as terras que eram deles, e isso inclui o reino da Sicília. Não, eu vou deixar você descansar um pouquinho, calma aí, deixa eu falar. Você beber uma água, respirar. É bem interessante, né? Porque eu lendo depois, aí que eu entendi a frase do início, né? Deus Altíssimo devolva o Islã, né? Devolva o quê? A Sicília, né? Era o desejo do Jubair, né? De que reconquistar a terra que era deles. E eu falei, cara, não é uma questão que até comentaram aqui logo no início, Marcela que falou, se eu não me engano, né? Que até em forma de pergunta, que é difícil encontrar material de história oriental, né? Então, fica difícil saber que a Sicília era um país islâmico, né? Anteriormente, muçulmano, né? Bem antes da retomada ou da reconquista cristã, né? E eu falei, caramba, quanta coisa que a gente perde, né? Por essa questão toda de uma visão ocidental, igual você trabalha também, né? Ocidental sobre o mundo oriental, né? Que até questiona essas frases. Eu falei, caramba, quanta coisa a gente não conhece, até os próprios personagens, né? Salazar é um que a gente só conhece ali na parte mesmo de medieval, na época das cruzadas, e depois da guerra a gente quase não escuta mais, né? Se esquece do mundo oriental na nossa história aqui, e a gente fica assim, meio a Deus dará sobre a história oriental, que é riquíssima, né? E fica até essas questões mesmo, né? Que a gente às vezes fica, né, lendo eu não sei pronunciar, é bem difícil. Como é que é? Rihanna, que é a viagem que eles fazem, né? A A peregrinação é o peregrinação. Hajj. Isso. Eu falei, isso lembra muito o que os cristãos faziam também na época, né? A visitação, a romaria, né? Em sentido a Roma, passar todas aquelas coisas. Que era meio próximo para a gente entender aqui quem não conseguiu pegar. Né? Mas também a questão, quando eu li da Jihad, né? Que a gente tem essa ideia de achar que essa guerra santa, essa briga, e aí tu mostra que não é bem assim. Calma aí. Eu achei muito legal essa questão mesmo da Jihad. De, Inclusive, você fez esse paralelo com a cristandade latina, né? Uhum. A Rihla, ele é um gênero literário próprio árabe muçulmano. Ele deve muito
aos chamados aos textos de maravilha, ou seja, os textos, relatos de acontecimentos que explicam as coisas a partir de explicações sobrenaturais, vamos colocar assim, né? Por exemplo, isso aqui Uhum. aconteceu por intervenção divina, isso aqui foi um milagre. Tipo, tem esses relatos e que são inclusive muito parecidos com os chamados relatos de Mirabilia, né, em latim, né, da cristandade latina, que tinha esse gênero também. Mas a Rícola também herda um pouco do gênero da geografia descritiva, que era uma geografia, era uma tipo de descrição geográfica que era feita principalmente a, sob contrato assim de califas ou de Uhum. emires, né, do território que eles dominavam. E meio que vai esse gênero, essa rifla, ela acaba sendo inaugurada justamente com o Ibn Jubayr. E esse foi o motivo, inclusive, que eu estranhei porque que ele não é tão estudado no Brasil. Aham. Diferente de Ibn Batuta, que, né, teve essa explosão enorme. Né? Ele basicamente fundou esse gênero. Inclusive, muitos trechos da rifla dele foram copiados por Ibn Batuta depois, né? Ah, e uma coisa interessante que eu esqueci de comentar sobre a rifla é que ela usa muito, esse é outro conceito que eu uso ali, ela tem uma intertextualidade com o Alcorão e com as Hadith, que eu falei que são os ditos e feitos do profeta, que foram compilados com o tempo. E Uhum. ele usa isso muitas vezes como argumento para as coisas que ele está defendendo. Né? Inclusive tem uma viagem ali que ele está. Uma outra viagem que ele quase naufragou também, em que ele começa a descrever, parece que o navio vai afundar e tudo mais, os cristãos estão desesperados, mas nós, os muçulmanos, estamos certos de que seremos salvos por Deus. E daí, assim que passa a tempestade, eles estão vivos ainda. Tipo, ele cita o Corão falando de como aquele acontecimento se encaixa exatamente naquele trecho que o Corão fala e tudo mais. Então, ele tem essa referência, né, no Corão. Sim. E outra coisa que você falou do Saladino, ou em árabe, o Salah ad-Din, ele, eu sempre gosto de citar um filme, A Cruzada, com Orlando Bloom, que é aquele que faz os Piratas do Caribe lá também. Uhum. É um filme muito bom, porque ele, diferente de muitos sobre Cruzada, é um filme que trata com respeito os muçulmanos. Inclusive, no final, dando um spoiler aqui, já é um filme antigo, ah, quando ele toma Jerusalém, até não tem como ser spoiler, né? É um acontecimento histórico. Sim. Ele toma Jerusalém, eles colocaram uma cena em que ele entra numa igreja que já tinha sido saqueada. Ele pega uma cruz que está no chão e coloca de volta no altar, tipo, com cuidado e sai. E o filme acaba assim. E aquela cena, quando eu assisti, eu ainda não estudava, né? História muçulmana me chocou muito. Então eu gosto muito de usar esse Uhum. filme, passar para todo mundo que eu vejo. Né? E, e justamente como essa figura foi uma figura muito importante não só na conquista de Jerusalém, mas como eu coloquei, né, desse contexto geral de cruzadas. O cara Uhum. foi extremamente conhecido por todo mundo árabe muçulmano e pela cristandade latina também. Né? Sim. Foi uma reconquista, né? Uma cruzada inversa, né? Uma busca pelos aqueles territórios tomados, né? Então, A gente gosta muito de fazer essas discussões na academia se a gente devia usar o termo reconquista ou não, né? Na parte a gente usa porque facilita para sim. falar, né? Porque eles usam a reconquista na Península Ibérica, porque antigamente era um território dos visigodos, que eram cristãos, ainda que não eram cristãos católicos, eram cristãos arianos. Então agora começou a crescer muito essa retórica nos reinos cristãos com o tempo, de retomar essas terras para a cristandade. Né? Mas, e é justamente uma coisa que eu coloco, se a gente pode falar de uma reconquista cristã, por que não falar de uma reconquista muçulmana da Sicília? Né? Usando justamente essa referência que eu falei do Amin Maluf. Sim. Porque tem, às vezes, tem um preconceito, né? Porque reconquista pra gente, né? Porque, vamos supor, o território é nosso, foi nosso, então vamos retomar. Mas o território também já foi deles anteriormente, né? Então é uma retomada deles também, uma reconquista. Se a gente seguir essa lógica, quem veio antes dos visigodos foram os romanos, que eram pagãos.
E antes dos romanos existiam povos que viviam antes também. Então vamos fazer uma retomada do território a favor dos celtas, sabe? Você vê de como é um discurso ideológico. Eu uso essa palavra, inclusive, para falar da ideologia jihadista, mas existe uma ideologia que é justamente construída para dar legitimidade para esses processos. E Mijubar faz isso para falar da Sicília, para falar de Jerusalém, e os cristãos fizeram isso na Reconquista Cristã, nas Cruzadas. Então, e é claro, tem também, eu não cito isso na pesquisa, mas a título de curiosidade, geralmente quando falam de cruzadas, e isso é algo passado muito nos filmes também, as pessoas imaginam essas expedições de guerreiros com armaduras reluzentes, lutando, vencendo os muçulmanos. As cruzadas, apesar de elas serem essas guerras contínuas, elas são divididas em 8 principais cruzadas, né? Além de umas 2 ou 3 ali que eles dão um nome diferente lá. Dessas 8, só uma foi vitoriosa, que foi a primeira. Na segunda, eles tentaram tomar uma região perto do Império Bizantino, e não conseguiram. No terceiro, Saladino retomou Jerusalém, que gerou a terceira cruzada, daí, e perderam feio. E a pior de todas, a mais feia, eu diria, foi a quarta cruzada, quando os guerreiros da cristandade de vários reinos estão se juntando ali nas costas ali da atual Croácia, que é ali atrás da bota da Itália, né? Estão juntando naquela região, as portas do Reino Bizantino. E depois de muitas tretas e muitas brigas por interesses que não eram nada religiosos, eles invadem o Império Bizantino, invadem Constantinopla, que era cristã, ainda que ortodoxa, era um reino cristão. E Uhum. e assim, os relatos da tomada e dos saques, assim, são bárbaros, violentos. E eu sempre dou esse exemplo quando eu falo de cruzadas, e como não foi essa coisa bonitinha, não, sabe? Tanto que da quinta cruzada para frente, você não teve basicamente mais um grande empreendimento religioso. Mas, Uhum. no máximo, teve algumas guerras ali motivadas por política, por economia, umas guerras do rei da França contra o califado do Egito, mas também desmistificar um pouquinho dessas cruzadas, né, que são vistas. Sim. Até porque quem ia lutar não eram os nobres que tinham essas armaduras maravilhosas. Né? Quem que eles Uhum. mandavam na frente eram justamente as pessoas pobres que muitas vezes iam, inclusive, com um instrumento, tipo com um arado, para lutar lá na frente lá. Eram só bucha de canhão, sabe? Então, não é nada Sim. bonito. Não, não, é tudo assim, parece muito bonito, né? Mas na hora que tu vai ver, não tem nada a ver com isso, né? Os próprios guerreiros ficavam bem atrás e só iam, no caso, fosse. Ou um ia na frente comandando, o resto era povo, né? A multidão que é enfurecida pela fé, né? Excitada ali, vamos defender a nossa fé, temos que ir lá tomar a cidade santa, né? Então a gente tem que retomá-la de volta. Aí leva a população para lutar, né? Os nobres mesmo ficam lá guarnecidos. Mas é muito interessante também ele só comentando essa parte das cruzadas que acabam sendo o que o povo cristão ocidental acaba, né, saqueando os irmãos que o chamaram logo no início, né, orientais da igreja bizantina. E é louco como eles perdem o controle, né, da situação. Não, exatamente. Na época já era o Império Bizantino, ele era ortodoxo, mas foi ele quem chamou pela primeira Uhum. vez os cruzados, esses reinos de, a, do Ocidente, né? Inclusive o imperador bizantino, que era a autoridade, né? Tinha o patriarca, né? Mas basicamente o imperador era a autoridade ali, né? Pediu ajuda para o Papa, inclusive, que foi um dos elementos que levou ao início das cruzadas, né? Pediu essa ajuda e acabou tendo, por causa desses interesses que envolveram alguns reinos ali perto e tudo mais, eles acabaram saqueando
o Império Bizantino, que durante muito tempo, não vou lembrar agora, entre 1 e 2 séculos, assim, ficou sob o domínio latino, virou o Império Uhum. Latino do Oriente, assim, é um dos termos que é usado. Porque ele começou, ele não tinha uma estrutura feudal, o Império Bizantino, né? Eu estou fugindo um pouco do tema aqui, mas só para Não, não. Só. dar a volta aqui. Ele tinha uma estrutura que não era feudal, era uma estrutura muito mais centralizada, tinha outros tipos de estrutura, inclusive muitos relacionados ao antigo Império Romano. E nessa época ele começa a ser feudalizado, ser dividido em vários territórios e começa assim a enfraquecer muito. Nessa época que o declínio assim da força militar e política do Império Bizantino decai enormemente, né? Então, e é interessante de como isso, na verdade, essa quarta cruzada sequer afetou o mundo árabe e muçulmano nessa época, né? Afetou a própria cristandade em si. Eles se autodestruíram. Uma destruiu, enfraqueceu a outra. Mas, voltando aqui pelo tema, né? É uma coisa que. Uma pergunta, pessoal. É assim para você, o que te levou a estudar o islamismo? Tem alguma relação religiosa, algo que te interessa, chama atenção assim? Não, apelo pessoal meu mesmo, eu não tenho nenhum. Eu lembro Uhum, que eu li um livro que me reli depois, porque é maravilhoso, que é de uma jornalista historiadora chamada Beatriz Biss. E eu adoro o título do livro também, é O Mundo uhum, Falava Árabe. É que ela usa daí, ela faz uma análise justamente das questões do espaço no mundo árabe muçulmano. Ela usa as fontes de Ibn Battuta e Ibn Khaldun, que foi um outro grande nome assim que é conhecido, né? Eles viveram daí no século XIV, mais para frente. Mas acabou sendo muito útil para mim, me interessou muito essas discussões, porque ela trata justamente essas questões da viagem no mundo árabe muçulmano e tudo mais. Eu estudei isso lá naquela disciplina de História uhum. Medieval 2. E eu acho que foi meio por aí. Tanto que por um tempo eu queria fazer até jornalismo. O interesse da maravilha que é aquele livro, né? Uhum. É uma delícia de ler, assim, eu recomendo. É um livro que ele deriva da tese de doutorado dela, mas eu recomendo assim para qualquer um ler, porque é incrível. Legal. Eu perguntei isso porque eu gosto muito da área de ciência, das religiões, estou até fazendo a especialização, então a religião me interessa, que eu vejo que é presente no trabalho por causa disso mesmo, né? Da pessoa ali, porque não tem distinção entre a religião e a viagem, né? Tudo faz parte de um contexto, né? A sociedade, como também para o cristianismo, no islamismo, né? Deus vai estar presente ali nas suas viagens, algumas coisas, a própria leitura do Corão, né? Vai estar presente na vida dele. E vendo isso aí, a gente tem uma. Às vezes a gente acha parecido, mas é porque um é quase primo do outro, né? As religiões monoteístas. E é bem interessante isso. Sim. Deixa eu ver Inclusive, aqui. quando Oi, a pode gente vai falar. falar, rapidinho, quando a gente fala da pluralidade interna do Islã. Eu falei aqui das escolas jurídicas do Islã, mas a gente pode, por exemplo, falar dos xiitas e dos sunitas, que dentro de cada um deles também tem muitas vertentes diferentes. Tem os sufistas, que inclusive o Ibn Jubayr era sufista, eles têm uma relação muito mais mística com a religião, né? Isso aparece muito no Uhum, relato, que tem essa relação muito forte de que essa ideia muito forte de que a viagem é uma grande provação para ele se provar esse grande muçulmano, né? E esse é um outro ponto importante que eu acabei me esquecendo. A Rihla, ela foi vinculada ao Hajj com o tempo, porque era meio que um papel do muçulmano que vinha do Hajj contar a experiência dele para os outros. E a Rihla acabou se tornando esse instrumento. uhum, E veja só que interessante, todo esse contexto de cruzadas, expansões religiosas, e um cara do alcance de Ibn Jubayr, que ele, pelo menos o alcance local ali no Terra né? Era um cara importante naquela região. Ele volta dessa viagem com todas essas ideias fervilhando na cabeça dele, e daí ele escreve. Escreve não, né? Na verdade ele dita ele já era um mestre, né, na área dele, então ele pediu para um escrivão escrever para ele, e ele foi ditando. Mas você veja a importância que a Rila ganha, ela se torna esse instrumento
ela se torna uma arma para a jihad. Eu acabei usando esse termo porque é isso que ela acaba, é isso que ela acaba servindo. Ela é essa arma contra a jihad. Porque não eram só árabes muçulmanos que iriam a Hijra, cada vez mais cristãos iriam também, inclusive os que viviam sob jugo árabe muçulmano. Você tinha falado do título da minha pesquisa, Isso. Deus Altíssimo Advogou o Islã. Sempre que ele passava por uma cidade do Reino da Sicília, sempre que ele chegava na cidade, ele começava um novo capítulo com o nome da cidade e alguma frase exatamente nesse estilo. Sempre que era uma cidade do Reino da Síria, uma cidade cristã, ele colocava Deus Altíssimo Advogou o Islã, Deus nos vai dar essa vitória, coisas assim. Tinha essas frases a cada, reforçando essa ideia. Uhum. Muito legal. Não sei se alguém aqui tem uma pergunta, né? Para o Matheus, se alguém tiver uma pergunta, alguma dúvida aí sobre, né, o que está sendo falado aqui, está aberto aí para fazer o questionamento. Eu não sei se alguém já comentou alguma coisa aqui, vou dar uma conferida. Falaram mais sobre, né, a importância desse tema, né? Esse tema é muito interessante e é importante, né, se falar, já que a gente fala que na nossa história, né, não tem muito a história oriental, né, fica defasado, né? Até mesmo no curso de história, às vezes fica defasado, porque a gente passa muito rápido, e às vezes a gente vai ter só na Idade Média mesmo e muito rápido, né? Não tem pelo menos no meu curso, não tinha uma disciplina específica para falar de história do Oriente, né? Sim, como eu falei, no FPR não existe. Inclusive foi uma questão muito engraçada que no último semestre do ano passado abriram uma optativa de História da Ásia. Porque, como eu falei, chegou esse professor, que é o meu orientador agora, que é o Otávio Luiz, porque antes não existia ninguém que estudasse nada, tipo, de história muçulmana, história oriental, nada. Ele chegou e deu essa disciplina optativa. E assim, foi uma batalha enorme para conseguir vaga naquela disciplina. Eu lembro que ainda não tinha começado a pandemia, e assim, foi quase um segundo vestibular, entrar conseguir vaga. E aí começou a pandemia e eles cancelaram. Caramba. Mas assim, foi a primeira disciplina de História da Ásia, sabe, sei lá quanto tempo, entende? Então, em Curitiba, a região aqui nunca foi muito forte, nunca teve nada assim nesse sentido, né? Agora que vai começar a ter. O professor Otávio estuda desde história asiática, ele dá essas disciplinas sobre o Oriente, o orientalismo, Japão, China, ainda que o que ele estude mesmo seja o medievo africano e árabe muçulmano, né? Então, realmente é muito difícil de achar, principalmente aqui no Brasil. Como eu falei, eu tive que entrar em contato com o Thiago Damasceno, que é da Federal do Goiás. Caramba. Com ele, pensei, não tenho nada a perder, né? Infelizmente ele respondeu. Então, é bem difícil. Tem algumas coisas em revistas acadêmicas, mas, assim, pesquisa mais focada, com monografias, dissertações, aqui no Brasil sobre o Gilberto é difícil. Com relação a outros temas, até dá para achar, mas é bem difícil. Fontes, então, nem se fala, nossa. Quase, além da barreira da língua, que eu cheguei a estudar um semestre de árabe, o máximo que eu consigo é transliterar, é conseguir emitir os sons. Então, além dessa barreira da língua, que é enorme, sentir isso na pele, você tem a falta de tradução. Né? Então, ou você tem que pagar 200, 300 reais num livro que tenha tanto traduzido. Que loucura. Por isso que dá pra, né? A pessoa fez um semestre de árabe, isso é ótimo, né? Senão não tinha como entender, né? Porque é uma leitura completamente diferente, é uma escrita completamente diferente, né? Até as pronúncias, né? E como você falou, é difícil achar textos já traduzidos, às vezes está no inglês. Que bom, né? Que até comentaram aqui, né? Que tem esses pesquisadores que também ajudam, né? Dão suporte, né? Que você conseguiu, né? Porque senão ficaria mais difícil a pesquisa, né? O Frisor Júnior disse assim: é uma grande viagem, né? Nos mostra o mundo e abre as portas da tolerância nesses tempos sectários, né? Sim. E a gente vê até
na relação Acredito lá, que né? o Bozo é um exemplo disso, né? De como ele teve essas experiências ruins e experiências boas também que levaram ele a dar uma relativizada também. Sim, sim. É uma coisa que a gente vive, né? E é engraçado às vezes ver, se a gente for analisar a Europa, às vezes, né? Com essa troca de religiões, às vezes o islamismo indo, entrando em territórios, né? Que as pessoas veem com outros olhos. E a gente for analisar a história anteriormente, né? Eles já pertenceram àqueles territórios, né? Então é uma relação também que tem ali de muito tempo com todo esse território. A dona Euridice disse aqui, parabenizou, né? Parabéns. Envia para mim a minha pesquisa que ela está pedindo de semana passada sobre Lutero, que eu ainda não enviei para ela. Vou enviar a dona Euridice. E ela perguntou se pode passar a sua também, né? Ela quer ler sobre o islamismo. Aí eu vou deixar com ele, depois a gente, se ele permitir, a gente passa assim. Então, tá aí, dona Euridice. Depois eu vou te mandar, me lembra no privado, senão eu esqueço, que acaba aqui, às vezes eu fico meio eufórico e acabo me esquecendo. Mas foi muito bom mesmo. Então, Matheus, eu quero te agradecer, né, por ter se disponibilizado, dado teu tempo aqui para o projeto, né, com esse tema incrível, que abre a mentalidade, mostra muitas coisas, né, muitos quesitos, às vezes muitas palavras ali que a gente é confuso para a gente que lê na primeira vez, mas que nos dá assim uma luz, né, sobre entender um pouco mais o que é o islamismo, né, o que é esse povo muçulmano, né, contribuiu e ainda contribui para a nossa história. Uma história que às vezes ainda fica esquecida, né? E você dá fala a eles, né? Você pega um personagem islâmico que conta a sua história, a sua visão ali sobre aquilo tudo, né? Sobre o período das cruzadas, que é uma visão às vezes que a gente não tem, né? E uma questão que bate com com o que a gente já vê, mas que também às vezes se assemelha, né? A mesma visão ali de espiritualidade, religiosidade, né? Cada um com a sua fé ali defendendo e com seus interesses próprios, né? Espirituais. Mas eu lhe agradeço imensamente por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço, sempre bom ter esse espaço para falar desses temas que são tão escanteados, né, não só na história acadêmica, mas principalmente no senso comum. Pode mandar minha pesquisa aí para quem quiser, ela também está lá na página do Departamento de História da UFPR, completamente aberta, tem que espalhar isso aqui. Ótimo. Então pode deixar, quem tiver interesse, pode procurar o próprio Matheus ou aqui o projeto que a gente já tem aqui a liberação e está lá já disponível também no site da universidade para quem quiser acompanhar, quem quiser pesquisar mais, se interessar pelo assunto, também tem toda, né, a bibliografia dele lá, os textos que ele usou, quem quiser tiver interesse em pesquisar. Novamente, eu te agradeço, né? Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, todos que estiveram conosco aqui, aqueles que ainda vão ver, né? Ou querem rever essa conversa incrível, aprendendo aí sobre o islamismo. Eu agradeço aí a companhia até agora, tá? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer conhecê-lo, né? Achei, o Matheus também tem um projeto, né? Com os amigos. Pode divulgar sua página aí para quem quiser conhecer. Tem o link na minha bio ali para quem quiser, do Instagram, o História Tua, que é um projeto que eu tenho com mais dois amigos meus, a Lorena e o Cláudio, para divulgar temas históricos, mas numa perspectiva um pouco mais crítica, né? Que às vezes eu sinto falta aqui no Instagram de ter essas páginas assim, né? É um projeto que dá trabalho, mas que dá uma enorme satisfação quando eu vejo ali o feedback Sim. do pessoal. Então, quem quiser seguir lá, dá uma olhadinha, o História Tua. Isso aí. Dá trabalho, mas a gente continua aqui firme, né? Sim. Para continuar aí divulgando, compartilhando um pouco da história. Muito obrigado novamente. Cláudio disse que chegou no amém, mas maravilhosa a sua pesquisa, Matheus. Parabéns. Então, Matheus, eu te agradeço novamente, né? E muito obrigado mesmo. E uma boa noite para você, para todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço, boa noite a todos aí. Valeu pela paciência. Tchau, tchau.